Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos, começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio, amém? Propósito do nosso programa, leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós não pedimos dízimo nem oferta, apenas cumprimos o ID do Senhor Jesus, de pregar a palavra, de falar do Senhor Jesus, o Filho de Deus, para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e possam ser salvas da condenação eterna no Senhor Jesus. Amém? Entregando a sua vida ao Senhor Jesus, que é o nosso propósito. Não pregamos placa de igreja nem CNPJ. Apenas cumprimos o ID. A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 15, versículo de 1 a 39. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, apresentamos diante do Senhor a leitura que será lida agora da palavra. Fala conosco e derrama a unção do Teu Espírito Santo sobre todos que estão ouvindo agora, Deus. A Tua palavra fortaleça a mim e cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Marcos 15, de 1, a partir do versículo 1, diz assim: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, do povo de Israel, os líderes ali, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos da religião judaica, os mestres da lei, todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, quem prendeu Jesus? Foram os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Olha o perigo, irmãos. Tem que tomar cuidado demais com esse povo que tem título e que tem a vaidade do título. Isso é muito forte. Misericórdia. Por causa das posições que tem, se acham melhores que os outros. Não digo que são todos, não, irmão. Só 99%. Tá bom? Tem 1% aí que salva ainda. Pela misericórdia de Deus. Aí entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Então, Pilatos olhou para Jesus e disse: Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E Jesus respondeu: Tu o dizes. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, estavam acusando Jesus de um monte de coisa. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. E Jesus não respondia, irmãos, porque ele sabia que, como ovelha muda, ele seria levado ao matadouro, porque esse era o plano de Deus. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Então, toda festa soltava-se um prisioneiro ali que o povo escolhesse. E havia ali um homem chamado Barrabás, que estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Olha o crime do cara. Assassinato. Então Barrabás estava preso porque havia cometido um assassinato. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Então a multidão pediu que soltasse um dos presos, que era o costume. E aí Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Ele afirmou: O rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Ele já sabia que era por inveja dos líderes religiosos. Não pensa que é diferente não, meu irmão. Se levantar hoje, que Deus está levantando, já levantou, um pregador, ganhador de almas, que Deus vai usar na unção, na cura, igual ele usava os apóstolos, vai usar um servo dele, vai usar da mesma forma, já está usando, sem título. Quando esse pregador começar a falar do Senhor Jesus e operar os milagres, as perseguições dos líderes religiosos, por inveja, começam também. Não mudou muito, não. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes
incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Olha aí, os chefes dos sacerdotes, dos líderes religiosos, escolheram Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. E eles gritaram: crucifica. Crucifica. O povo de Israel gritou: crucifica Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Perguntou Pilatos. Que crime ele cometeu? Perguntou. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Então, a pedido do povo, que foi orientado pelos príncipes dos sacerdotes, os principais sacerdotes, escolheram que soltasse Barrabás e que crucificasse Jesus. E os soldados levaram Jesus para dentro do palácio e reuniram a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. Colocaram a coroa de espinho no Senhor Jesus. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Começaram a zombar dele. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Tudo com falsidade. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então ali aqueles soldados fizeram isso. Zombaram dele. Colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, bateram na cabeça dele com vara e cuspiam no rosto dele. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Levaram ele para ali com a cruz. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com o que cada um iria ficar. E isso, irmãos, eles fizeram a mando dos chefes, dos principais sacerdotes do povo de Israel. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Sem saber eles que o Senhor Jesus ia restaurar, reedificar o templo em 3 dias, que era ele, que ele iria ressuscitar. Ele morreria, mas ressuscitaria. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, dizendo entre si: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Olha só, irmãos, os escribas e fariseus, os chefes ali dos sumos sacerdotes, os principais líderes religiosos, gritavam: crucifica. É por isso que o diabo, Satanás, fez amizade com esse povo. Por isso que eles criaram os Illuminati. Esse povo aí são os fundadores da imundície. Porque o diabo olhou para eles e falou: esse povo aí é meu, não é de Deus, não. O sacerdote aí de Deus, que era descendente de Abraão aí, virou tudo meu agora. Porque mandaram crucificar o Filho de Deus. E criaram os Illuminati. Os primeiros que se entregaram ao diabo, a Satanás. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Olha só.
E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até 3 horas da tarde. Então, de meio-dia até 3 horas da tarde, a terra escureceu. Houve trevas. Trevas é uma palavra muito forte para escuridão noturna, sem estrelas, sem lua, sem nada. Houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Misericórdia, olha o que o povo fez. Mas Jesus com alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus morreu na hora que quis morrer, irmãos. Ele bradou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus, com alto brado, expirou. Está consumado. Deu um alto brado ali. E eu penso que ele falou: pai, está entregue. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo tem o desejo de dizer, igual a gente vê na igreja católica aí, Jesus pregado na cruz até hoje. Que a vitória para o diabo foi pregar Jesus na cruz. Foi ter matado Jesus. Ele achava que essa seria a vitória dele. Só que ele não havia entendido o plano. Jesus não veio para ficar vivo, para ser um rei na carne humana. Não. Ele veio para fazer a vontade do Pai, de Deus, que era dar o seu próprio sangue pelo homem, para que o homem pudesse novamente chegar à sua presença. Porque no pecado de Adão o homem foi separado de Deus. E agora o Senhor Jesus reestabeleceu o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o Senhor Jesus veio, ele não veio para reinar sobre Israel como homem. Ele não aceitava glória de homem. Se ele aceitasse glória de homem, aquele povo teria idolatrado ele. Teria adorado ele. Com ele não seria idolatria, seria adoração verdadeira. Mas ele não veio para isso. Ele veio para agradar o Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. O Pai queria que ele morresse. O Pai queria que ele desse o seu sangue pelos homens, para que o ser humano fosse dado a ele. E Jesus diz: Pai, nenhum desses pequeninos que me deste, de maneira nenhuma jogarei fora. Então, quando o Senhor Jesus veio, passou por tudo isso e sofreu tudo isso, ele tinha um propósito em mente: agradar ao Pai. Pagar o preço pelo pecado do homem que era exigido pelo Pai. Para que ele, o homem que foi criado por eles, por Deus e pelo Senhor Jesus, para que o homem pudesse novamente chegar à presença de Deus pelo Filho, que é o Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, não é vai não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder. Quando o Senhor Jesus estava no jardim de Getsêmani, com os sacerdotes, os escribas, os príncipes ali chegaram com a multidão e os soldados para prender Jesus. Quando Jesus falou: a quem buscais? Eles perguntaram assim, eles falaram: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse: sou eu. Eles recuaram todos, sacerdote, sumo sacerdote, escriba, fariseus, Judas Iscariote, os soldados, toda aquela multidão, uma multidão recuou, deu um passo para trás e caiu no chão e tombou como um desmaio. Está lá em João, no final do capítulo, no final do livro de João. Eles recuaram e caíram. Aí daí a pouquinho eles levantam, Jesus torna a perguntar: quem buscar? Jesus falou assim: sou eu, pode prender. Aí eles conseguiram chegar perto de Jesus e prender.
Jesus se permitiu ser preso. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, você acha que eu não podia rogar ao Pai? Ele mandaria legião de anjos. Eu vim para cumprir um propósito, importa fazer a vontade do meu Pai, não a minha. A Jesus o reino, o poder e a glória para sempre, meu irmão. Não é que nós estamos dando a Ele, não. Já é dele, já pertence a Ele. No templo de Jerusalém tem as 3 portas, caminho, verdade e vida. Foram dados esses nomes a essas portas em homenagem a Ele antes mesmo que Ele viesse. Ele não usou os termos por causa do templo. O templo usou os nomes por causa dele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio morrer por nós, para nos dar o direito de vida eterna e de salvação na presença do Pai. Ele quis passar por tudo isso aqui, porque era a vontade de Deus que o homem voltasse para Ele. Mas estávamos contaminados, nós éramos gentios dos confins da terra, nós nem conhecíamos o Senhor Jesus, irmãos. E a palavra de Deus nos alcançou, a Bíblia Sagrada chegou até nós, e nós pudemos e conseguimos ser libertos da escravidão do pecado, que leva à condenação eterna e à morte eterna, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer isso. Arrependa-se dos seus pecados depressa. O Senhor Jesus está voltando. Arrependa-se depressa, antes que venham os dias nos quais dirás: não tenho neles prazer. As coisas do mundo são ilusão, são temporárias, são prazeres passageiros, e o povo do mundo não tem paz, não tem felicidade, não tem alegria. O povo tem momentos alegres, balada, festa, orgias sexuais, bebedices, glutonarias, né? Tem essas coisas que trazem alegria momentânea, você esquece do resto, fica aqui a pouquinho de tempo ali, 2, 3, 4 horas numa balada, numa festa, e depois o vazio volta para dentro do seu peito. A falta, a tristeza, a angústia, a depressão, e você finge que está tudo bem. Não está tudo bem. Você foi criado para se aproximar de Deus. O vazio dentro do seu peito é a falta do Criador, é a falta de Deus habitando em você. É a falta do Senhor Jesus habitando em você. É a falta do Espírito Santo de Deus habitando em você. Você só será feliz e completo quando você reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa-te depressa, confessa os teus pecados e abandona esses pecados. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Ele o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o único e eterno Senhor. Amém, irmãos? Receba esta palavra, arrependa-te dos seus pecados. Eu vou te ensinar agora como é que você faz o primeiro passo que você tem que dar. Arrependa-te agora e para tudo que você está fazendo, olha para a tela e vem cá. Eu vou te ensinar agora como que você sai da condenação eterna para a vida eterna. Como você dá o primeiro passo, como você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque somente Ele pode te salvar, te libertar, te dar felicidade, te dar alegria verdadeira, te dar paz. Uma paz que excede todo entendimento humano, ela vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse vazio que está no seu peito, essa tristeza que te acompanha, essa depressão, é porque você não tinha o Senhor Jesus até agora. Agora eu vou te ensinar como recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador. Amém? Ele disse: os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Se você está assim, é você que precisa do Senhor Jesus. Você não consegue melhorar. Ah, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo para ir. Não. O Senhor Jesus quer você do jeito que você está. Quando uma prostituta jogou perfume nos pés do Senhor Jesus e limpou com o cabelo dela, ela limpou, passou ali, esfregou. Os escribas e fariseus falaram assim: não sabe ele que essa mulher é prostituta? Pensaram. Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Por isso ela veio até mim e eu a recebo, e eu perdoo os pecados dela. Então o Senhor Jesus também te recebe e perdoa seus pecados, não importa quais pecados foram. Ele perdoa. Se você agora pediu perdão a Ele, se você está arrependido e pediu perdão dele e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o perdão e a paz entram no seu coração agora. Então repete comigo. Para tudo que você está fazendo, repete comigo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora. Repete comigo aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador.
Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Jesus, entra no meu coração, Senhor, e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo também habite em mim, a partir de agora. E faça morada em meu coração, na minha mente, no meu coração. E guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra o Senhor. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. Meu Deus, me recebe agora como Teu servo e como Teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus. Recebe essa paz. A partir de agora você vai receber. Essa paz entra no seu coração, na sua mente. Você vai desfrutar de uma paz que você nunca teve e que vai durar a vida inteira agora, de agora para sempre, até a sua partida para a glória, quando o Senhor Jesus te buscar. Amém? Então que Deus nos abençoe, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Que Deus abençoe a cada um que ouvir essa pregação. Amém? Agora é você e Deus, meu irmão. Você te levei até a presença dele, você confessou ele como Senhor da sua vida. Quer aprender mais e ter mais comunhão com o Senhor? Me segue aí. Rádio Palavra Viva no YouTube. Entra aí no YouTube, Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Tem várias pregações. Escute as pregações, porque a palavra de Deus, ela te aproxima de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um que ouvir essa pregação hoje. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Compartilhe aí, irmãos.